Amados, abra sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus, em João capítulo 14, a partir do verso 16. E hoje nós vamos estar meditando sobre o ministério do Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito. Qual é a finalidade do Espírito? Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa que verdadeiramente, se é uma pessoa, ele pode ser entristecido, ele tem ciúmes daqueles que de fato operou a regeneração, porque o Espírito Santo ele é tão fundamental na vida da igreja que mesmo trabalhando nos bastidores, como aquele servo de Abraão, Eliezer, sempre ocultamente, mas ele está em todas as ações da vida de Deus, o Pai, vida de Deus, o Filho e Ele mesmo, operando em nosso meio. Então, é maravilhoso nós conhecermos a pessoa do Espírito, para termos um contato com Ele, porque se nós não tivermos o discernimento, quem Ele é e aquilo que Ele está fazendo em nosso meio, nesses últimos dias, irmãos, nós vamos ter uma tendência, muitas vezes, de fazermos das Escrituras as nossas próprias interpretações, nós vamos ser dirigidos por nós mesmos, isso que Ele não quer. Então, Ele é uma pessoa cuidadosa, fácil de entristecê-lo, com tantas obras nossas que muitas vezes não agradam o Senhor, isso entristece o Espírito. Aquilo que o mundo proporciona para nós de uma forma prazerosamente e que toca a nossa alma e que não seja o Senhor, entristece a pessoa do Espírito. Então ele é muito sensível. Paulo diz assim: não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito. Ele habita em nós, ele pode ser apagado pelas nossas atitudes, uma vez que somos crentes em Cristo Jesus, regenerados, nascidos de novo. É uma aplicação dele também em nossas vidas. Ele vai aplicar toda a obra que Cristo realizou no Calvário e vai aplicar em nossa vida como realidade espiritual. Regeneração e renovação do Espírito. Ele tem uma função maravilhosa na vida da igreja e também nos dar toda a habilidade, capacidade e poder para nós então sermos testemunhas de Cristo. Testemunha em dois sentidos. A palavra ali, testemunha, o sentido eu só posso falar das coisas que eu vi, meus ouvidos ouviram em realidade espiritual. Então, muito cuidado em só ouvir e não ter uma visão espiritual. Isso ele dá para nós também, se nós buscarmos. Então é importante nós buscarmos visão espiritual. E no outro sentido, a palavra testemunha, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunha ali é mártir. Muitas vezes vocês sabem que muitos irmãos já morreram pelo Senhor Jesus, por testemunhar a Cristo. Ele é Senhor. Então essas pessoas foram sacrificadas e mortas. Começou lá com Estevão em Atos capítulo 7. E durante a história da igreja nós vemos que muitos irmãos foram martirizados, por verdadeiramente testemunhar Cristo, por não baratear a graça de Deus. Então esses irmãos são perseguidos, e para nós vivermos uma vida de perseguição, como diz Paulo em 2 Timóteo 3, versículo 12, ele diz assim: todos os que querem viver piedosamente em Cristo. A palavra piedosamente fala dele em realidade espiritual, mas piedosamente é ser parecido com Cristo. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você permite que o Espírito forme ele dentro de você, você vai atrair pela vida de Cristo que está em você, perseguições. Você vai ser muitas vezes mal interpretado, você vai ser muitas vezes perseguido, Muitas pessoas vão tirar sarro de você, vão fazer pilhéria com relação ao seu cristianismo, você é santarrão, você é isso, aquilo, entende, irmãos? Até inclusive no meio evangélico existe isso, mas porque esse bendito Espírito, quando nós entregamos nossas vidas à direção dele,
então Ele pode operar em nós a revelação da pessoa de Cristo. Porque se o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, vocês se lembram que Ele viveu uma vida de entrega ao Espírito do Senhor, desde a sua concepção até a sua ascensão lá na glória. Jesus Cristo viveu na absoluta dependência do Espírito do Pai, o Espírito Santo. Se Ele viveu desta forma, aquele que era o homem perfeito, e que no meu entendimento, Ele conhecia as Escrituras de uma forma tão linda do Antigo Testamento, que falava a respeito dele, mas de onde veio toda essa revelação para o homem Jesus Cristo, o homem perfeito? Da pessoa do Espírito. Então, se Ele, que é o homem perfeito, que veio para nos alcançar, viveu na dependência do Espírito, Ele se esvaziou de todos os seus atributos, não de ser Deus, mas dos atributos como Deus, para viver na dependência do Espírito. Então, quando nós também vivemos nessa dependência, o que vai acontecer, irmãos? Nós conseguiremos, na habilidade, na capacidade do Espírito, a responder todas as demandas de Deus o Pai para a vida da sua igreja. Quer ver um exemplo disso, irmãos? Abraão foi o homem que viveu uma vida separada. O que é uma vida separada? É uma vida santa, é uma vida exclusiva para Deus, diferente de Ló. Ló, quando os pastores de ambos estavam brigando ali, então Abraão disse o seguinte: olha, Ló, escolhe qual lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Então, Ló, ele escolheu do ponto de vista natural dele. Ele viu as campinas, ele começou a armar suas tendas, ele pensou assim: aqui tem muito pasto para mim colocar o meu gado. E foi colocando, de repente ele caiu lá em Sodoma e Gomorra. E por se multiplicar a iniquidade daqueles homens perversos de Sodoma e Gomorra, Deus resolveu dar cabo, destruir aquela cidade. Mas com quem Deus foi falar? Com Abraão, que estava separado daquela cidade. Ele estava lá nos mangueirais, ele estava lá nas tendas de Quedar, ele estava separado. Nós nunca iremos ter o falar de Deus pelo seu Espírito na palavra de Deus, porque o que nós temos muito é conhecimento. Mas, irmãos, o Espírito Santo deseja que nós tenhamos não apenas um conhecimento, mas a revelação do conhecimento em nosso interior. Isso somente o Espírito Santo pode fazer a cada um de nós. Sem Ele, sem a ajuda do Espírito, irmãos, o que nós vamos ter de Cristo? Absolutamente nada. Então Ele deseja, primeiro, que nós tenhamos uma vida separada. Lembra lá de Isaías, capítulo 6, o versículo 2 e 3 ali, quando Isaías teve aquela visão do Cristo glorificado. Lembra que os anjos diziam: Santo, 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 3 vezes Santo. Então, essa trindade santa, na qual o Espírito Santo tem uma função na sua igreja, uma função, vamos dizer assim, extraordinária. Eu não gosto muito dessa expressão sobrenatural, mas uma expressão espiritual, porque Deus é Espírito, e aí importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Claro que toda a nossa adoração, toda a nossa oração, tudo nós dependemos do Espírito Santo. O que é duro realmente é quando nós aprendemos a fazer orações, sem depender dele. Então, quando você for orar, lembre-se de que o Espírito Santo irá colocar as palavras adequadas na sua boca. Mas para isso, irmãos, para que haja essa conexão com a pessoa do Espírito Santo, é necessário que nós então tenhamos uma intimidade com Ele, comunhão com Ele. Assunto de 2 Coríntios 13:13, comunhão do Espírito. Podemos ter comunhão com essa pessoa, porque Ele é uma pessoa da Trindade. A nossa comunhão, lembra que Ele disse lá para João, 1 João 1, versículo 2 e 3, aquilo que as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram o verbo da vida, e a nossa comunhão
é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Mas quem estava inspirando João ali é a pessoa do Espírito, que eles viviam nesta comunhão harmônica, uma comunhão preciosa, maravilhosa, para a qual eu e você nós somos chamados. Por isso que temos essa palavra revelação. Theodore Washington Spark, ele diz assim, respondendo uma pergunta chamada: o que é revelação? Revelação é uma abertura de toda a realidade espiritual da Trindade, para que quando nós cremos no Senhor, nós somos jogados para uma comunhão com a Trindade, ou seja, dentro da Trindade. Irmãos, nós temos experimentado isso, irmãos, esta comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, quem puder ler aquele livro, O Deus Esquecido, é muito importante, é um livro muito gostoso para ler, é um livro que vai fazer com que você conheça o Espírito Santo. O Dr. Martin Lloyd-Jones tem 3 livros muito interessantes: Deus Pai é o primeiro livro, Deus Filho, o segundo livro, e Deus Espírito Santo. Já li os 3, são livros que nos ajudam muito a conhecer a pessoa do Espírito. Um outro livro muito interessante também é de Andrew Murray, Habitação, o Espírito de Habitação. É um livro tão maravilhoso. O nosso irmão Amaury, recentemente, há uns 2-3 anos atrás, ele ministrou baseado nesse livro ali na cidade de Campo Grande, para aqueles irmãos, na qual nós participamos ali uma vez daquela reunião num sábado à noite, mas foi muito bom também. Então, irmãos, vamos aqui conhecer um pouquinho do ministério do Espírito. Versículo 16, João 14,16, a palavra fala assim: e eu rogarei ao Pai. Irmãos, aqui o Senhor Jesus está dizendo para os discípulos e também para nós, claro que ele já estava aqui na sombra da cruz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E Ele vai mostrar agora quem que é esse Consolador: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Que promessa maravilhosa nosso Senhor Jesus disse aqui para os discípulos antes de ir para a glória: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Esse voltarei para vós outros aqui não está falando da segunda vinda dele, não. Está falando da vinda do Espírito que viria para dentro de nós. Então ele continua dizendo no verso 19: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Que outra promessa graciosa que nós temos aqui. O mundo, que triste é isso aqui, irmãos. Ainda por um pouco. Ele poderia colocar aqui uma quantidade de anos, então ele colocou por um pouco, referindo-se à eternidade. Ainda por um pouco, não sabemos que pouco que é esse. E o mundo não me verá mais. Onde que o mundo vê Cristo hoje, irmãos? Claro que é na sua igreja. O mundo tem que ver Cristo em nós. Então nós temos que ver Cristo uns nos outros, pelas nossas atitudes, pelo nosso falar, pela maneira de pensar. Estão me compreendendo? Isso deve ser uma expressão de Cristo em nós. Muitas vezes, por não termos alcançado ainda uma maturidade espiritual, na qual o Pai tanto almeja e já nos supriu para isso, nos capacitou para isso, nos concedendo o seu Espírito, como Paulo disse lá em Colossenses 1, versículo 28, que ele se afadiga e se esforça para apresentar todo homem perfeito em Cristo, teleios, maduro em Cristo Jesus. Para que nas nossas decisões, irmãos, nós podemos tomar decisões adequadas que sejam da vontade do Pai. Entende, irmãos? Para que não haja em nosso meio ciúmes, para que não haja em nosso meio desavenças, intrigas. O Espírito Santo é aquele que nos vinculou um ao outro através da obra do Cordeiro. Ele que fez essa unidade. O Senhor orou por essa unidade. Irmãos, quem faz a unidade é o Espírito.
Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse assim, Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. O Espírito é quem faz a unidade da igreja no vínculo da paz. Entende? É Ele que, então, Ele faz a unidade, agora é nossa responsabilidade nos esforçarmos por preservar aquilo que Ele já fez. Unidade da igreja. Por isso que a nossa pregação tem que ser Cristo crucificado. Cristo e a cruz. Nós não temos outro assunto, irmão, a não ser o nosso Senhor. Porque quando nós pregamos Cristo, nós vamos ter a unidade da igreja. Quando nós pregamos Cristo, nós vamos ter regeneração, edificação, restauração das nossas feridas. Quando nós pregamos Cristo, nós vamos ter toda a suficiência do alto para o nosso viver diário, independente das circunstâncias e com grande alegria em nosso coração. Mas o que nos entristece o nosso coração é que este mundo ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas aí, ponto e vírgula, ele continua o assunto. Vós, esse vós aqui é os que creram no Senhor e a igreja de Cristo. Vós me vereis. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Que coisa linda, irmãos. Agora, queridos, quero que você guarde bem isto aqui. É somente com a habitação do Espírito Santo que Ele pode ser nosso professor e ser a nossa força também. Força aqui no sentido de poder. Então nós temos poder que é do alto, que veio na pessoa do Espírito, para realizar o quê? Qualquer coisa, não que muitas vezes nós queremos, mas que seja da vontade do Pai. E você pode pensar aqui em coisas impossíveis, coisas que são tremendas, fora do comum, porque uma coisa que nós não podemos limitar, é colocar um cerco onde, na ação do Espírito Santo em nossas vidas. Claro que cada um de nós recebemos uma medida, uma porção do Espírito, ou a medida de Cristo, diz Paulo em Efésios capítulo 4. A medida de cada um, é de Cristo em cada um de vós. Então, por isso, quando o corpo está junto, esta medida de Cristo em nós, ela é ampliada. E o Espírito Santo começa a agir, operar no seio da igreja, fazendo muitas transformações, nos revestindo de poder e autoridade do alto, para pregarmos o Cristo crucificado, para vivermos Cristo, como Paulo disse lá em Filipenses 1:21, para mim. Ali, ele está particularizando, porque para muitos não é isso. Ele diz assim, porque porquanto para mim o viver é Cristo. Paulo, ele vivia Cristo. Cristo vivia e executava tudo que ele desejava na pessoa do apóstolo Paulo, porque Paulo era um homem que estava entregue nas mãos da pessoa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo poderia agir e atuar, levar Paulo para cá, levar Paulo para lá, entendeu? Mas nunca contra a vontade de Paulo. Então o que Paulo fez para que o Espírito então agisse dessa forma na sua vida? Eu penso, irmãos, que a oração do apóstolo Paulo era essa aqui. Se você ler as cartas de Paulo, você nunca vai encontrar um resquício das suas orações em seu próprio benefício. Era só pelos interesses dos outros. Um dia nós vamos estudar aqui as orações do apóstolo Paulo, irmãos, para a gente verificar uma forma adequada de uma vida entregue nas mãos do Espírito Santo. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito que habita em nós, ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E é da vontade do Pai que o Espírito Santo interceda por nós. Então, uma das orações do apóstolo Paulo era essa aqui: Pai, a minha vontade, ou seja, aquela liberdade que eu tenho hoje de decidir aquilo que eu quero para a minha vida, eu não sei fazer isso, então eu quero ser um escravo por amor a Ti, então eu entrego a minha vontade aos Teus pés.
Então o Espírito Santo pegou a vontade do Paulo e transformou toda a vontade de Paulo na vontade de Deus. Estão me compreendendo, irmãos? Da mesma forma também, antigamente, no Antigo Testamento, quando o Espírito Santo vinha sobre os profetas de Deus, sobre o povo de Deus, para trazer uma revelação do Pai, embora não habitava dentro das pessoas, mas ao lado das pessoas, ele trazia inspiração, os profetas profetizavam e o Espírito voltava. Tanto é que vocês se recordam, irmãos, que em 1 Reis 17, versículo 1, ali Elias, quando chegou diante do rei Acabe para dar ali uma sentença, ele disse o seguinte: olha, não vai haver chuva nesses anos segundo a minha palavra. Não parece que Elias estava sendo ali muito arrogante? Não, irmão, porque a palavra de Elias estava totalmente de acordo com a vontade de Deus, o Pai. Havia uma conexão muito linda, porque ele conhecia o Senhor, ele falava com o Senhor e o Senhor o respondia. Tanto é que quando nós conhecemos o Senhor de uma forma madura, irmãos, nós seremos conduzidos e realizaremos coisas para o Senhor que vai trazer para nós edificação, vai trazer para nós bastante contentamento, ainda que nós venhamos a sofrer coisas terríveis. Quando Deus disse para Elias: Elias, vai agora para Sarepta, para o deserto, atrás do deserto, ele foi. Quando Deus falou: agora você sai daqui e vai para Sarepta, ele foi sem questionar. Então o Espírito Santo mostra para nós que Elias foi uma figura de Cristo, Davi foi uma figura de Cristo, Salomão foi uma figura de Cristo. Agora olhe a vida desses homens, irmãos, as fraquezas desses homens, assassinos, uma série de coisas que eles cometiam que era mal aos olhos de Deus, mas eles tinham uma convicção, uma vida entregue para satisfazer plenamente a vontade do nosso Deus e Pai. Então isso fazia toda a diferença. Mas uma vida entregue ao Espírito Santo não é para ser apenas nosso professor e a nossa força também. Não apenas isso, irmãos, mas tem algo muito mais. Ele tomará o controle das nossas vidas e Ele nos inspirará. Como Ele inspirou os nossos irmãos do passado para escrever as Escrituras, tudo que nós temos aqui na Bíblia foi inspirado pelo Espírito. Algumas vezes nós encontramos pessoas dizendo o seguinte: olha, vocês falam tanto que a Bíblia é de Deus, a Bíblia quem escreveu foi homens. Claro que foi, nós sabemos que foi, mas Deus inspirou determinados homens para escrever aquilo que Ele quis, e esses homens eram homens que estavam entregues em suas mãos. Então Deus poderia ajudá-los, inspirá-los, soprar a palavra para que eles pudessem escrever. Como Pedro, reconhecendo isso, ele disse assim: nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação ou interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. A palavra inspirados ali, é que o Espírito soprou em seus ouvidos, como ele soprou, trazendo revelação para Pedro, quando Jesus disse assim: e vós, quem dizeis que eu sou? De onde que veio aquela palavra que Pedro proferiu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim: Pedro, não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que está no céu é que falou quem eu sou. Não, você nunca iria saber quem eu sou, mas a palavra fala lá em Colossenses 1:27, mas quis Deus fazer conhecido o mistério, revelar este mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Não é lindo isso, irmãos? Que quem faz a regeneração é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai primeiro nos convencer de que nós somos pecadores, João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
que você nasceu pecador. Então, quando nós estamos sob a convicção do Espírito Santo, trazendo para nós quem nós somos, nós vamos entrar em desespero, mas logo em seguida, nós temos o conforto. Mas Cristo veio, Cristo se fez carne, Ele já realizou uma obra no Calvário, basta você crer, e Ele vai nos guiar a toda a verdade, o Espírito vai nos guiar para Cristo. Então Ele vai aplicar a obra do Calvário em cada um de nós, dando-nos um novo nascimento. Nós vamos crer que fomos atraídos, crucificados, mortos, sepultados e ressurretos com Cristo pela obra do Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Ele vai mostrar para nós toda a realidade daquela obra bendita que Cristo fez na cruz, nos libertou do pecado. E agora, irmãos, Ele vai nos levar para um crescimento espiritual, Ele vai nos levar para que cada dia mais o caráter do nosso amado Senhor seja formado em nós. Esta é a obra bendita do Espírito Santo. Então, Ele vai encher, o Espírito Santo, e Ele vai abençoar todo vaso rendido a Ele. Ele não vai abençoar e depositar Cristo no interior a um homem, uma mulher, ainda que seja filho de Deus, que não seja rendido a Ele, inteiramente entregue a Ele, irmãos. Você pensa assim? Talvez você pode ter muitos conhecimentos da palavra e pregar isso, mas você vai perceber que a vida sem o auxílio do Espírito, ela é vazia, não vai frutificar. A gente fala, insiste, sofre, mas não tem frutos, porque Deus não vai colocar a mão em algo que não está na dependência dEle. Quando nós dependemos dEle e agimos segundo Ele, irmãos, claro que vai ter frutificação. Temos que consultar o Senhor. Os irmãos do Antigo Testamento, em tudo que eles iam fazer, consultavam o Senhor, dependia do Senhor. Então o Senhor trazia a revelação. Por exemplo, a igreja de Antioquia. Quer ver? Abra em Atos capítulo 13. Aqui, irmãos, a igreja estava reunida. Era uma igreja, vamos dizer assim, de irmãos que eram mestres, profetas. Atos capítulo 13, verso 1. Temos aqui uma declaração tão linda da palavra de Deus. Observa aqui o que é uma igreja, irmãos, que é dirigida e vive na dependência do Espírito Santo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Irmãos, que maravilha, né? Já pensou? Uma igreja que tem profetas e tem mestres? Mestre que ensina, profetas que pregam aquilo que Deus disse para pregar, né? Hoje em dia as pessoas têm uma ideia de profetas como aqueles visionários, né? Olha, Deus vai trazer uma palavra para você, Deus me mostrou. Cuidado, isso é engano, irmãos, não existe na Bíblia. O profeta hoje é aquele que foi habilitado pelo Senhor para pregar aquilo que Ele disse, como eram os profetas do Antigo Testamento. Eles diziam o seguinte: assim diz o Senhor. E nós sabemos que hoje o Pai nos fala definitivamente pelo Filho, pela sua palavra. Claro que antigamente Ele falava de muitas vezes aos pais pelos profetas, sonhos, visões, uma série de coisas, mas nesses últimos dias Ele fala de uma forma clara, objetiva, pelo Filho. Então, nessa igreja de Antioquia tinha profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca e Saulo. Olha só. Agora veja aqui o verso 2: servindo eles ao Senhor. Essa palavra aqui, servindo, o sentido original tem uma raiz que diz assim: e ministravam eles ao Senhor. O que é ministrar ao Senhor? É estar ali buscando a direção do Senhor, passando o tempo diante do Senhor, até que Deus deixasse claro o que Ele desejava fazer ou enviar o irmão para uma viagem missionária. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Não é aqui, irmãos, que eles estabeleceram um jejum. Eles estavam ministrando ao Senhor. E quando nós estamos ministrando ao Senhor, pregando a palavra, tem uns irmãos aqui que são pregadores, sabem disso, que nós queríamos, principalmente nos jovens, a gente vê irmãos que tem aqui uma série de pregações que, se deixar, ministra a noite inteira, todos os sábados, entende? Então, é um tempo muito que a gente passa que nem vê.
percebe? Quem está ministrando nem vê passar, entende? Mas ministrando, então eu posso, no caso, outros irmãos também, ficar aqui ministrando até 4 horas da tarde, sem se alimentar. Então o que houve aqui? Uma explanação da palavra e houve um jejum também. Então ele estava ministrando ao Senhor e jejuando. Então, quando nós estamos buscando a direção do Senhor, quando nós estamos ministrando ao Senhor para saber o que Ele tem na mente e no coração, para proceder de igual forma, qual voz que nós vamos ter aqui? Disse o Espírito Santo. Está vendo? Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, uma igreja que tinha mestres, que tinha profetas. Eu acho aqui, se nós começássemos um trabalho numa outra cidade, quem nós vamos enviar? Não, o pastor sabe tudo, né? Então, vamos enviar o Serginho para lá. Vamos enviar o Carlinho para lá. Vamos enviar o Luiz Eduardo. Vamos enviar o Pedro para lá. Que se adequam. Mas, às vezes, as nossas adequações não é do Espírito. Eles queriam saber a vontade de Deus para esse mistério. Então eles estavam ministrando ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então o que a igreja fez? No verso 3: então jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Irmãos, a igreja nem envia. A nossa igreja enviou missionários para determinado local. Para com isso, irmãos. Eles enviaram porque eles acharam que era necessário, mas talvez essa não seja a necessidade de Deus. Nós temos que nos preocupar com as necessidades do Senhor, porque o Senhor não vai perder tempo enviando pessoas para um local onde as pessoas vão perder tempo, se desgastar. O Senhor faz as coisas muito certas porque Ele sabe onde estão os seus. Lembra quando Paulo queria pregar lá na Ásia? Cheio de gente lá, mas impedidos pelo Espírito, foram para Filipos. E ali criou-se uma igreja. O Senhor não tinha propósito lá, mas Paulo iria para lá, mas impedidos pelo Espírito. Paulo tinha uma sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, dizendo: não, Paulo, é por aqui que eu quero que você vá. Então, Paulo ia para lá, Paulo iria para cá, mas nunca contra a vontade de Paulo. Então, o Espírito conduzia Paulo para lá, Paulo para cá, mas porque havia uma vontade entregue nas mãos do Espírito do Senhor. Quando nós estamos vivendo uma vida entregue a Ele, poderá fazer muitas coisas. E o 4 diz assim: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Está vendo, irmãos, que coisa mais preciosa aqui? Então, queridos, graças ao Senhor, porque o Espírito de habitação, Ele está em nós, Ele habita em nós, e Ele quer fazer algo através de nós, irmãos. Muitas vezes não faz, porque as nossas vidas não estão entregues nas mãos dEle. Olha, vocês nem imaginam o que o Espírito Santo, que é Deus, pode fazer através de você e de mim, através da igreja, se as nossas vidas estiverem entregues aos seus pés. De que maneira? Senhor, a minha vontade, ela é tão desconexa com a sua. A minha vontade é tão divergente, isso me faz guerra dentro de mim, então eu entrego a minha vontade. O que é entregar a vontade? Entregar o coração. Filho meu, dai-me o teu coração, vontade, emoção, pensamento, sentimento. Senhor, usa-me para a tua glória. Aí o Espírito Santo poderá nos conduzir, como o nosso amado Senhor Jesus Cristo era dirigido pelo Espírito. Pelo Espírito ele foi ao deserto, pelo Espírito retornou ao deserto. O Espírito estava sobre ele e ungiu para pregar, para evangelizar, para curar, para dar visão ao cego. Pelo Espírito eterno subiu à cruz. Percebe, irmãos, isso? Que lindo é o ministério do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Mas ele não vai exercer o seu ministério se nós não nos rendermos a ele.
E a obra dele é tão magnífica, irmãos. Primeiro, ele nos regenera, mas tem muitas pessoas que ficam tão felizes com a regeneração. Eu estou tão contente porque eu fui salvo, eu fui regenerado. Irmãos, o Espírito quer fazer mais coisas conosco. Um texto que os irmãos conhecem muito bem, abram comigo em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, vamos ler os versículos 5 e 6. Com bastante atenção, para observarmos aqui o ministério que ele faz em nós. É tão lindo, tão precioso, irmãos. Diz assim, Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha que texto glorioso nós temos aqui. A palavra de Deus, ela diz assim, verso 5. Eu vou ler o 4 também. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós. Irmãos, nunca é por aquilo que nós fazemos a salvação. Não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador. Primeiro, novo nascimento, regeneração, Espírito Santo. Ele vai aplicar a obra de Cristo em nós, regenerador. E para ir, irmão? Não. E renovador do Espírito Santo. Então, quem que nos faz nascer de novo? O Espírito Santo. Agora, quem que nos batiza com o Espírito Santo? Cristo. João Batista disse assim, olha, eu batizo com água, mas vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que com fogo? Reteté e sapatinho de fogo. Não é de fogo, é que é do alto, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora, que fogo que é esse que ele vai nos batizar, irmãos? Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, lembra de Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, muito interessante. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua herança. Então, o que esse selo significa, irmãos? Na época do apóstolo Paulo, existiam muitas construções, o pessoal vendia muito madeira. Então, aqueles madeireiros iam lá e compravam suas madeiras e colocavam o selo. E depois voltava e depois vinha buscar aquelas madeiras, estavam todas elas seladas. Assim também o Espírito Santo habitando em nós é o selo de Deus, é o selo de Deus em nós. Então ele já nos selou. A palavra selo também é uma ideia que é de propriedade, é de garantia, penhor. Nos selou e nos deu o penhor do Espírito. Então ele está em nós. A evidência de que nós somos nascidos de novo, ele operou em nós a regeneração e está habitando em nós com uma garantia. Qual que é a nossa garantia? Ele habita em nós, está em nós e nos selou com o Espírito Santo da promessa. É mais ou menos assim, como que um anel de noivado que ele colocou em nós, nossa mão direita, porque o selo também, a ideia é de pertencimento. A quem que nós pertencemos? A Cristo. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja. Irmãos, agora, eu penso que uma noiva, ela deve se voltar ou ter os seus olhos para o seu noivo e desejar para que este casamento se concretize. Esse é o desejo do Espírito Santo. Apocalipse 22, 17, a palavra fala assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba, beba de graça da água da vida. E ele diz que vem sem demora. Ele foi preparar lugar para a sua noiva. Irmãos, esse amado Senhor, que é o nosso noivo, ele é tão perfeito naquilo que ele faz. Agora você imagina, irmão, como deve ser esse lugar que ele está preparando para nós. O que ele está pensando quando nos receber? Qual deve ser, irmãos, a impressão que ele tem hoje da sua noiva?
Então Ele ama a noiva, Ele ama a sua igreja. Então é tempo, irmãos, de nós voltarmos para o nosso noivo e amar o nosso Senhor, porque dentro em breve, aquele que disse que virá, Ele vai vir nos buscar. Então o Espírito Santo está preparando uma noiva madura para Ele. Então o Espírito Santo está bordando, na expressão do Salmo 45, aquelas bordaduras, bordando em nós as belezas de Cristo, os pensamentos de Cristo, o ouvir de uma forma agradável, para nós dizermos como Davi dizia: ó, quanto amo a tua lei, e a minha meditação todo o dia. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, outro detalhe importante para nós, a vida da igreja, é que somente o Espírito Santo é quem vai firmar, quem vai estabelecer o senhorio de Cristo em nós. Abra aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 3. 1 Coríntios 12, versículo 3. Temos uma linda declaração da palavra de Deus, revelado aqui de uma forma tão intrínseca para nós, que fica claro que somente o Espírito Santo é que tem a capacidade, a habilidade de estabelecer, de firmar o senhorio de Cristo em cada um de nós como igreja do Senhor. Ele diz assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então está claro para nós aqui que quem vai firmar, estabelecer o senhorio de Cristo em nós, a sua igreja, é a pessoa do Espírito Santo. É este Deus que é esquecido muitas vezes. Estão me compreendendo? Então, nós não podemos, irmãos, lançar mão da dependência do Espírito Santo. Não podemos virar a face para Ele. Precisamos, de fato, ter uma comunhão profunda com Ele. Irmãos queridos, um detalhe muito importante é que o Espírito Santo, ele substitui a nossa vida pela vida de Cristo, em poder, fazendo o Filho de Deus, Jesus Cristo, conscientemente presente em nós, presente conosco. Essa aqui foi a bênção distintiva de todo o Novo Testamento, né? A comunhão de Deus e Espírito Santo, ela é acessível a cada um de nós. Nós podemos chegar a Ele a hora que nós desejarmos, pois Ele está dentro de nós, Ele veio a nós, é o Espírito revelando o Filho e deste revelando também o Pai. O Espírito revela o Pai revela o Filho revela o Espírito. É uma coisa assim maravilhosa, irmãos. E se Ele não quiser revelar, ninguém vai tê-lo em realidade espiritual. Vai ter apenas conhecimento. Vai falar Espírito Santo, vai falar Jesus Cristo, vai falar Deus, o Pai, mas sem a revelação a pessoa se torna vazia. Olha que lindo aqui em Mateus capítulo 11. Esse texto aqui, ele é tão precioso para os nossos corações, que vai mostrar de uma forma tão gratificante para nós. Ele diz assim, Mateus capítulo 11, vamos ler do 25 aqui até o verso 27, diz assim: por aquele tempo, Mateus 11, 25, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu bom prazer, ou do teu agrado. Ele diz no verso 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se Ele não revelar, irmão, nós vamos achar, sabe o quê? As mensagens muito interessantes, as pregações preciosas, falou tanto comigo, mas o Espírito quer impregnar isso em nosso coração. Eu acho tão maravilhoso quando eu ouço irmãos aqui
falarem: olha, fui naquela conferência de jovens, até hoje aquele irmão citou aquele texto, e eu nunca esqueci daquele versículo, está no meu coração. Então, ele não apenas revelou aquele versículo, mas ele está formando a realidade daquele versículo no seu interior. Não é assim? Tem pregações de irmãos do passado que eu nunca vou esquecer, jamais, né? Só tenho a enriquecer, porque eu tenho orado a respeito disso, e o Espírito tem ampliado cada vez mais a visão de Cristo, a visão dele. Isso é maravilhoso demais para nós, cada um de nós, irmãos. Então, é o nosso labor, né, de estudar nesse bendito trabalho em que estamos a sós com as Escrituras. Quando você abre as Escrituras Sagradas laboriosamente, você já vai ter o auxílio do Espírito Santo para te dar entendimento na palavra de Deus. Às vezes você cita um versículo aqui, bate no coração do irmão, o Espírito toca lá e já vai para outro versículo, entendeu? Assim que o Espírito age em nosso meio, nessa liberdade plena que Ele tem, percebe, irmãos? E cada um de nós tem um desejo de falar alguma coisa, porque nós estamos sendo encharcados da palavra inspirada, palavra de poder, porque o Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito de poder, que nos habilita em toda a revelação das Escrituras Sagradas, para compreendermos, não de uma forma superficial, sinteticamente, mas de uma forma profunda. Então, irmãos, nós precisamos da bendita pessoa do Espírito Santo em nós, porque com Ele está a chave do tesouro celestial. Se Ele não abrir, destrancar para nós as portas, primeiro das Escrituras, segundo da realidade espiritual, nós nunca vamos desfrutar dos tesouros celestiais que está em Cristo Jesus. A palavra fala que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, mas o Espírito é essa chave que vai abrir as portas, descortinar para nós toda a beleza de Cristo, toda a riqueza de Cristo, toda a sabedoria de Cristo. Nós lemos ontem aqui, junto com os jovens, aquele lindo texto de Romanos 11:33, deixa eu só ler para vocês aqui, irmãos, ele é tão precioso, e ontem nós citamos errado, então às vezes é interessante nós lermos, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Que profundidade! Então, quem vai desvendar isso para nós? A bendita pessoa do Espírito Santo. Ele é a chave que destranca, que abre todos os tesouros celestiais para a vida da igreja. E Ele pode, irmãos, nos enriquecer além do que nós imaginamos, porque Ele é Deus, Deus Espírito Santo, que veio nos segurar em nossas mãos e nos levar para um pleno e profundo conhecimento com Ele. Então, com Ele, o bendito Espírito Santo, nós iremos compreender e saber e aprender todas as coisas das Escrituras, concernente à vida e concernente, claro, em primeiro lugar, Pai, Filho, e a Ele mesmo. E aí vem as coisas periféricas, porque a palavra fala que Ele nos daria discernimento em todas as coisas. Nós estamos aqui, vamos lá em 1 João, capítulo 2, verso 20. 1 João 2, verso 20. Irmãos, preste atenção aqui e vamos aprender a depender mais da bendita pessoa do Espírito Santo. Porque hoje em dia, irmãos, nós estamos vendo tantos absurdos no meio das igrejas, em nome do Espírito Santo, no qual Ele não está envolvido, sem nenhuma noção. Isso leva as pessoas para o emocionalismo, é o poder do Espírito que está entre nós, e todo mundo caindo para trás e para frente, e rolando, estribuchando e fazendo danças absurdas, mas sem nenhuma realidade espiritual. Perderam totalmente a razão pelas emoções. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, que veio trazer para nós toda a realidade de Cristo. Então, 1 João 2,20 está escrito assim, olha que interessante: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Por que ele fala isso aqui? Para nós não dependermos de homens. Às vezes nós colocamos os homens
em um pedestal que ele não deveria estar. Nós somos irmãos. Dentro do ministério do Espírito, cada um de nós tem a sua função. E uma das coisas que arrebenta com a igreja, irmãos, é quando levanta irmãos e irmãs e diz o seguinte: olha, é o meu ministério. Irmãos, o único ministério da face da terra, guarde bem isso aqui, é o ministério do Espírito Santo. Agora, quando nós estamos dentro deste ministério, ele nos faz cooperadores com ele, irmãos, nada mais do que isso. Nós queremos fazer coisas, nós não sabemos nada, sabemos porque ele tirou dos nossos olhos a venda. Então nós podemos conhecer a beleza que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, a doçura que é o Espírito Santo, tão cavalheiro, não costuma arrombar porta de coração de ninguém, ele está em nós. E agora nós temos essa linda verdade aqui: vós possuís a unção que vem do Santo, e todos, claro, o corpo de Cristo, tendes conhecimento. Agora olha o versículo 27 aqui, irmãos, que coisa linda. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, graças ao Senhor, permanece dentro de vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito, olha que lindo aqui, irmãos, de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Irmãos, o bendito Espírito Santo de Deus é quem revela para mim e para você todos os mistérios de Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Agora, Cristo, ele é muito misterioso. Agora, os mistérios dele são revelados a nós pelo Espírito. Agora, o que vai depender de mim e de você? Ser um filho diligente. Senhor, eu quero, como aquela canção que nós cantamos aqui, eu quero mais e mais de Cristo. O que ele tem para acrescentar para nós, irmãos? Irmãos, por favor, não se esqueça disso. Cristo é o infinito Filho de Deus. O Espírito Santo é Deus, o Pai infinito. Então não se contente com o teu conhecimento superficial das Escrituras. Vá nadar em águas mais profundas para a qual você tem sido chamado. Você foi chamado, eu também fui chamado, para a comunhão de seu Filho. Fomos chamados para a comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que privilégio nosso! Às vezes nós não damos conta disso, irmãos. Vivemos uma vida totalmente relaxadamente. E o profeta Jeremias disse assim, em Jeremias 48, versículo 11: maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. A obra do Senhor começa em Cristo. O que devemos fazer para realizar as obras do Senhor? Crer naquele que por ele foi enviado. Viva em união com o meu Filho amado, porque nele eu tenho todo o meu prazer. Se vocês estão nele, eu vou abençoar vocês por causa do meu Filho. Ele cumpriu todas as coisas. Eu quero me deleitar em vocês. Quando o Pai encontra em nós uma vida entregue ao Espírito Santo, para que Ele possa agir e atuar, o Pai, Ele tem grande satisfação no seu povo. Ele vai nos deleitar em nós com alegria. Ele vai, irmãos, produzir em nós uma coisa chamada as virtudes de Cristo. Elas serão vistas em nós. A nossa alegria será uma alegria transbordante. Em todos os dias, irmãos, um cristão triste, ele é um contrassenso. Ele é uma vergonha para o seu Senhor. A alegria veio para dentro de nós, pelo seu Espírito. O Espírito trouxe toda a realidade de Cristo para dentro de nós. Entende, irmãos? Então Ele é suficiente para nós. Nós temos uma paz inabalável. Aconteça o que acontecer, nós vamos ter paz em meio às circunstâncias, por mais terríveis, as calamidades mais desastrosas, nós podemos ter paz, porque nós temos Cristo, que é a nossa paz, morando dentro de nós. Nós temos amor, irmãos.
Nós temos tudo que é de Cristo. Irmãos, nós temos cavucado, nós temos garimpado nessas realidades. O grande mal da igreja é que a igreja vive uma vida superficial. Mas não é problema de Deus o Pai, do Espírito de Cristo. O problema é que nós somos negligentes, sonolência espiritual. Irmãos, quanto tempo perdido com tantas coisas pelas quais o Senhor não está envolvido. Se o meu Senhor não está envolvido, eu não quero nem saber. Mas se Ele está envolvido, amém, eu vou junto. Eu vou seguir as pegadas do meu amado Senhor, no caminho da cruz, habilitado e capacitado pelo Espírito Santo. Desta forma, eu vou ser um vitorioso. Nada e nem ninguém poderá nos barrar, porque Ele vai à nossa frente, vanguarda, e também à nossa retaguarda. Lá na frente, então, tem que tomar muito cuidado, pedir para o Senhor, o Espírito da graça, nos dê visão espiritual, porque às vezes nós contemplamos dentro de uma visão, se não for discernida, humana, o Senhor está ali, e eu vou lá, e Ele não está ali. Como Elias naquela caverna, de repente veio aquele vento impetuoso, o Senhor está no vento ali, o Senhor não estava no vento. Veio aquele terremoto que sacudiu tudo, Elias, o Senhor que está aí, o Senhor não estava no terremoto. E veio aquele fogo, crente gosta de fogo, né? O Senhor não estava no fogo. Talvez Elias já desanimado falou, puxa vida, cadê o Senhor? Mas de repente veio um cicio suave, sereno, tranquilo, era o Senhor. Que lindo, irmãos. Ele fala conosco no silêncio. Uma alma agitada não vai ouvir a voz do Espírito do Senhor. Uma voz tremendamente ansiosa, preocupada com tantas coisas, sendo que uma coisa só é necessário. Uma coisa só é necessário. Quedar-se aos pés do Senhor e ouvir a sua voz e ouvir a sua direção, irmãos. Vamos parar por aqui, à noite nós vamos voltar aqui, irmãos, vamos dar continuidade sobre o ministério do Espírito Santo. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos mais uma vez pelo tempo que o Senhor nos proporcionou para juntos aprendermos da pessoa do Espírito. Que Ele mesmo, Pai, que inspirou toda esta palavra, venha frutificá-la em nossos corações, primeiro em nós, depois frutifique, Pai, no coração daqueles que nos ouviram e que irão nos ouvir também. Continue, Pai, colocando as Tuas boas mãos sobre a vida da Igreja, o Corpo de Cristo, e nos abençoando e se revelando a nós, Pai. Muito obrigado por esse tempo tão gostoso, tão agradável, e em Cristo Jesus nós oramos. Amém.